Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui na RGTV, a TV que se identifica com você. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de ter a psicóloga Débora aqui conosco e vamos falar de um tema muito interessante: a coragem de ser imperfeito. Eu fui apresentado, na verdade, a esse livro da autora Brené Brown pela Débora e o seu marido, Arnoldo, e foi um dos livros que mais marcou a minha vida. Na verdade, eu sempre fui muito perfeccionista e sofria muito com isso. Sofria de vergonha. Alguém de vocês já morreu de vergonha? Eu morria de vergonha. Morria de vergonha de fazer um vídeo, por exemplo. E aí eu fui aprendendo a coragem de ser imperfeito, para estar aqui com vocês, para me apresentar a vocês e mesmo com as minhas imperfeições. Então, Débora, muito bem-vinda ao nosso programa. Eu acho que vai ser bastante interessante esse tema, muito relevante. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, da sua formação. Ok. Eu compactuo com você nessa dificuldade, dessa imperfeição de estar nesse métier. Mas é assim mesmo que a gente chega, e eu sou psicóloga clínica há muitos anos e entrei também, esse livro para mim é muito importante, porque quando eu fiz conexão com esse livro, foi num momento de muita dor, de momento de muita desconexão comigo mesmo, com muita dificuldade. Eu fui introduzida com esse livro numa mentoria de uma das pessoas que realmente são referências na minha vida, que é a Isabelle Ludovico, e a gente fez uma imersão nesse livro. Naquela época ainda esse livro era tão pouco conhecido que a gente, para conseguir, a gente fez cópias do livro, né? Hoje é um livro que está tão difundido aqui, a gente encontra até no catálogo da Avon, tá, gente? Por isso, acessem esse livro, porque realmente também na minha vida ele foi um divisor de águas. A Débora, que é psicóloga clínica, atende também na Clínica Semos, não é isso? Isso mesmo, atendo na Clínica Semos, também trabalho com adolescentes na área de prevenção com suicídios, nas escolas públicas, e gosto muito dessa faixa, e hoje, de tanto lidar com as minhas imperfeições, estou nesse lugar na clínica, de conseguir estar com a imperfeição ou com a dor do outro também nesse lugar. Promovendo a saúde mental tão importante hoje, né? A gente tem dito da pandemia dos problemas emocionais que nós vivemos hoje. E essa autora, Brené Brown, que escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito, é bastante interessante a abordagem que ela tem com relação à vergonha, culpa e desconexão. Então, eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo já sentiram vergonha um dia, já se sentiram culpados por algum erro que possam ter cometido. E essa vergonha e essa culpa muitas vezes levou você a ficar isolado, desconectado das pessoas. E essa autora, ela fala que nós não fomos criados por Deus, concebidos para vivermos sozinhos e em isolamento. Então, Débora, como é que podemos lidar com essa vergonha, com a culpa e com essa desconexão? Pois é, né? Nada fácil essa equação se fechar, porque a gente foi criado, né, estimulado para ser corajoso. A gente tem que ter coragem. Contudo, tem esse contraponto, né? Mas vulnerável não, né? Quantas vezes a gente não ouve coisas do tipo, boca calada não entra mosquito, fica na tua, né? Mesmo nos BBBs da vida, né? Vai rolando, fica aí na sua neutralidade, que as coisas, os outros vão se ferrando e você vai ficando na sua, né? Enfim, é uma equação, um ponto
contracultural. A gente é estimulado, a gente é convocado a ser corajoso, mas vulnerável é complicado, né? Mas o que a gente aprende com a Brené é que essa coragem, ela vem aqui, não tem a ver com ousadia, com grandes coisas, mas tem a ver com esse movimento que vem do coração, que é o core da palavra que vem do latim, né? Coragem vem da origem do core, que é coração. Então, a coragem aí é de uma vida que passe pelo coração, que faça sentido aí. E nesse sentido, ser vulnerável para Brené Brown é simplesmente a capacidade de ser corajoso, de agir com o coração em relação à vida, sem querer controlar os resultados. Simplesmente sendo, sem controlar, sem manipular, sem algumas coisas desse tipo. É interessante, ela fala de cultivarmos a autenticidade. Então, quando você fala do coração, né, de sermos nós mesmos com as nossas vulnerabilidades. Então, é interessante isso, porque a coragem, ela não é ausência de medo. Isso. E a coragem de ser imperfeito é a autenticidade de ser você mesmo, sem aquela preocupação em querer agradar, sem a preocupação com o resultado. Devemos ter a preocupação com o propósito, mas não com o resultado. Por quê? Porque o resultado é um processo. Nós vamos chegando, vamos melhorando a cada dia. Então, é interessante, uma das conclusões que eu cheguei no livro, que nós não devemos ter um objetivo de sermos perfeitos. Podemos melhorar na caminhada. E é interessante perceber que as nossas imperfeições nos geram vergonha. E por que da vergonha? Por conta de acharmos que não temos valor, não somos dignos de aceitação e de amor. Como lidar então com a vergonha a partir da coragem de ser imperfeito? Pois é, né? Só lembrando que tudo isso, essa teoria da Brené, ela veio de muita pesquisa, né? Ela era uma assistente social e ela veio de anos e anos de pesquisa com a conexão do ser humano. Porque, como o Dr. Carlos já afirmou, não tem jeito, não tem escolha, não é opção. Nós somos seres que precisamos de conexão, necessitamos, é fisiológico. Nós somos anatomicamente programados para ser assim. Então, a exposição, a conexão é algo que sempre vai fazer parte da nossa vida, nós buscamos isso. Agora, é fato que, em função disso, muitas vezes a gente passa por alguns momentos nas quais, nessas exposições, somos machucados, somos feridos, somos agredidos, somos não vistos, somos ignorados. Isso nos fere e isso nos maltrata. E é isso que ela fala, que são algumas conexões em nós que são muito difíceis de lidar e que é o core dessa vulnerabilidade. Estar em conexão, primeiro a gente tem que estar em conexão conosco. Como assim? A partir de... Ela cita de 4 elementos, né? De um elemento básico, que ela chama de compaixão, que é esse lugar onde a gente pode acolher aquilo que a gente é, abrindo mão
daquilo que a gente pensa que a gente é, daquilo que a gente gostaria de ser, abrindo mão daquilo que os outros querem que a gente seja, para simplesmente ser aquilo que realmente somos, independente dos resultados, mas num ambiente onde cabe tudo aqui nesse ambiente. Cabe as coisas boas e as coisas ruins. E isso é estar vulnerável, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. E é bem interessante a questão da autocompaixão. Né? Se, no lugar da vergonha, nós precisamos desenvolver a coragem de sermos autênticos, a coragem de sermos imperfeitos, mas para aliviar a culpa, a autocompaixão, que é o perdão próprio e o amor próprio. Em seguida, a partir desse autorrelacionamento, a conexão com outras pessoas. E aí é interessante a ideia de que quando nós compartilhamos as nossas vulnerabilidades com aqueles que nós concedemos o privilégio de conhecer a nossa história, então aquilo que era uma simples conexão passa a ser um vínculo, que é na verdade eu chamo de pontes de amor. A partir então da autoaceitação, você tem a coragem de expor a sua vulnerabilidade a alguém que você vai conceder esse privilégio. Né? Daí a importância de termos, inclusive, desenvolvermos referências nesse sentido. Não é para todo mundo que nós vamos contar as nossas vulnerabilidades, mas são pessoas que vamos conceder esse privilégio. Né? E como então a gente pode desenvolver esses vínculos e conceder esse privilégio de compartilhar as nossas vulnerabilidades? Eu acho que sempre é a partir dos vínculos seguros. E os vínculos seguros são aqueles vínculos que são, para mim, referência de ser amada do jeito que eu sou. Eu concedo a essa pessoa a honra dessa escuta gentil, porque ela mereceu esse lugar, porque ela me vê desta forma gentil e me aceita do jeito que é. Então, o lance que você tocou dessa questão da vulnerabilidade é uma coisa muito bacana de dizer, né? A vulnerabilidade não tem a ver com a gente sair fazendo o que bem quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Ela também tem seus limites. E o limite é, primeiro, você, com aquilo que você considera importante e seguro em você, e desse lugar, escolher pessoas nas quais respeitam esse lugar em você. Interessante. Eu queria dar um alô aqui para algumas pessoas que estão conosco. O Luiz Gustavo Costa, lá de Taubaté, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. O Tchuco Neto aqui conosco também, muito obrigado. O Adriano, obrigado pela sua companhia. Amador, muito bom ter a sua companhia aqui, Amador, professor Amador. A Marina Costa, lá de Campinas, dizendo que o tema é muito bom. A Regina Silva, muito obrigado, ficamos honrados com a companhia de vocês. Compartilhem essas informações. Se vocês gostarem dessa apresentação, não esqueça de deixar o seu like aqui pra gente. Aliás, o like, a questão do like e do dislike, né? Quando eu entrei nas mídias sociais, meu canal no YouTube agora, nós estamos chegando perto a 10 mil inscritos no canal, muito legal. E interessante, quando eu tomei a coragem de me expor nessa mídia, eu confesso que foi muito difícil perceber que tinha muitos likes, mas tinha alguns dislikes. E como lidar com isso, então? A aceitação de uma opinião diferente. E você acabou de dizer que quando nós desenvolvemos esses vínculos, nós vamos conceder esse privilégio de que as pessoas conheçam as nossas imperfeições, e aí, com a aceitação, né, recebendo o amor e a aceitação do outro.
Mas nem sempre é assim. Exato. As nossas vulnerabilidades, muitas vezes, acabam tendo dislikes, né? Não vamos agradar a todo mundo. E como é que nós podemos lidar com essa condição, Débora, de desagradar alguém, mas apesar disso seguir em frente? Que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, né? Expondo as nossas vulnerabilidades. Você toca num ponto muito delicado e que eu gosto muito, e para mim foi muito importante quando eu acessei esse conteúdo em mim. Existem partes de nós, né, Dr. Carlos, que realmente são muito feridas, machucadas, né, pela nossa história de vida. E não é fácil acessar, não é fácil ser vulnerável, inclusive para mim mesmo, né? Então, esta compaixão, que é um papo que o nosso grande mestre Jesus Cristo já falava primeiro, para a gente amar primeiro a gente, essa compaixão que primeiro a gente tem que ser voltada para a gente e visitar e ter essa coragem, lembrando sempre que é essa palavra, que é algo que parte do coração, mas ter essa compaixão para conosco, de visitar esses lugares sombrios em nós. Nem sempre conseguimos, às vezes, fazer isso sozinha. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, de uma escuta, de uma referência, de um amigo, de um psicólogo, de uma pessoa que te passe esse lugar de segurança, onde você se permita visitar esses lugares da gente que são vergonhosos, que são feios, que a gente tem nojo, que a gente tem muito medo, que a gente tem muita dor, né? Mas acessar isso com generosidade, com gentileza e ser gentil conosco, primeiro, é o que nos permite estar acessível por aquele que também sente dor, sente vergonha, sente, enfim, todo tipo de sentimentos ruins, como frustração, rejeição, solidão, né? Você falou no início da questão do contracultural, né? Eu acredito que nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes nos cobra excessivamente. Nos cobra desempenho, nos cobra perfeição na aparência, nos cobra um peso ótimo, ideal, né? Então nós estamos sempre sendo cobrados pela sociedade. Inclusive, já referi a minha história no YouTube, quando eu, há 50 anos atrás, mais ou menos, eu estava na época era primário, né? Hoje é fundamental, eu estava aprendendo a escrever, e aí teve um ditado. Eu não fui muito bem nesse ditado. Tirei nota 6, na época era média, passava. E aí a professora, quando entregou a minha prova, ela falou, olha, esperava mais de você. E eu cheguei em casa, contei essa história para minha mãe, aí levei uma bronca. Olha, então você tem que estudar mais. A partir daí, o que eu decidi fazer? Eu decidi estudar muito, decidi ser muito bom aluno, aplicado e ter ótimas notas. Foi isso que eu fiz. Me ajudou muito em termos de resultado. Sim. Mas, por outro lado, gerou um sofrimento na expectativa de uma nota. E, às vezes, claro, não dá para tirar nota alta o tempo todo. Enquanto tirava uma nota que não era aquela que eu esperava, sofria com isso. Então, eu queria que você comentasse um pouco da questão da sociedade que nos impõe modelos, regras, metas tão pesadas e que dificulta muitas vezes a nossa caminhada. Pois é, muito bem colocado, porque isso é algo que abrir mão desses conceitos tão pré-determinados pela sociedade, né, de estética, alta performance, alta eficiência, né, nos coloca nesse lugar de muita cobrança interior,
né? Muita cobrança. E isso às vezes é cruel e chega a ser um algoz em nós que muitas vezes nos coloca nesse lugar que chega em muitas pacientes, né, clientes no consultório que chegam para a gente extremamente paralisados, porque a performance é tão alta e às vezes numa crise de burnout, um excesso de trabalho, ou às vezes naquele lugar, eu não estou conseguindo mais, porque se consegue, o difícil é manter, né? Ótimo, então tá bom, então vou elevar meu padrão, mas o tempo todo, né, nesse lugar de eficiência multifacetada, eu tenho que ser 100% bom em tudo que eu me proponho a fazer. É um lugar muito difícil de sustentar. Exato, né? E aí vem aquela ideia de não ser bom bastante nunca. Né? Não sou um bom pai o bastante, não sou boa mãe o bastante, não sou bom profissional o bastante, não sou bom filho o bastante. Então, é o resultado dessa pressão da nossa sociedade. Então, por isso eu acho tão importante essa nossa conversa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar e vão, a partir daqui, ter a coragem de pedir ajuda, como você disse, tão importante, seja com um profissional, às vezes para um amigo, alguém que possa, em que a pessoa vai conceder o privilégio de compartilhar a sua história e ajudar na superação das dificuldades e, principalmente, na aceitação das imperfeições. Perfeito. Como é que você orienta essas pessoas que estão passando por vergonha, culpa e desconexão? Como pedir ajuda? Então, o primeiro momento é realmente reconhecendo o quanto isso é pesado nela, porque isto é uma jornada, isto é um caminho de verdades e significâncias pessoal, individual, né? Então, o primeiro momento é reconhecer, putz, isso está pesado, será mesmo que é necessário? A quem eu sirvo? Eu estou a cargo de quem? Isso em mim que dói, está a cargo de quem? Ou então, isso em mim que está aqui me angustiando, que está aqui me consumindo, o que ele me informa de mim? Para que isso está em mim? Né? São perguntas que levam a um caminho de conexão primeiro consigo mesmo. Mas às vezes isso é difícil. Então, pedir a ajuda mesmo. E na clínica, principalmente, ou também na minha vivência com os adolescentes no ensino médio, né? Muitos deles estão muito desconectados, perdidos, porque a referência é sempre o outro. O que o outro quer? E agora, o que seria bom aqui? O que eu devo fazer aqui para que eu fique bem na fita? Para que eu fique bem na vibe? Né? E aí é sempre em função do outro, quando de repente a pessoa chega assim, eu não sei quem eu não sou nada, né? Para não dizer outras coisas que vem dizendo o quão perdido estão de tanto que se fragmentaram, entregando para o outro aquilo que não era verdadeiro em si mesmo. Muito legal a sua colocação, e aí me veio à mente a ideia da autocompaixão. E desse momento que a gente precisa ter conosco mesmo, para nos acolher, para aceitar as imperfeições, de perceber que nós não precisamos desempenho exagerado o tempo todo, né? Que a gente não precisa estar provando ser bom o tempo todo. Então, esse acolhimento consigo, e aí precisa de um tempo para você refletir, porque nessa correria também do dia a dia é tão difícil você fazer essa pausa, mas é muito importante. E outro aspecto que você mencionou, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, é do adolescente. O adolescente que sofre tanto com essa cobrança também, tem a questão do corpo que vai mudando, e você disse uma coisa muito interessante,
que sempre a referência é o outro e o outro é sempre melhor do que ele. Né? Então, como é que faz esse resgate do adolescente para que ele tenha coragem de ser imperfeito? Não é fácil, né? A adolescência é uma transição, né? Então é um estado de passagem. Em função disso, nesse trajeto, nesse túnel aí, que eu não sou mais o bebê da mamãe, mas também não sou mais o cara que eu queria ser, né? Nesse túnel aqui de construção, eu estou lá o tempo todo buscando referência. E via de regra é fora, porque eu ainda não aprendi a olhar para si mesmo, né? E aqui, se você me permite colocar uma das... E aí, como o outro é sempre a referência, e aonde está o outro? Né? Porque é um momento de... É muito necessário se pertencer. Então, eu preciso estar bem na fita. Mas aí, se eu não estou bem na fita, eu entro em desconexão. Então, eu vou me distraindo. E aí é celular o tempo todo, o tempo todo vendo o outro, que no celular está sempre melhor mesmo, está sempre procurando filtro, está sempre procurando recursos a mais, ângulos melhores, e eu vou ficando para lá, mais para baixo, eu vou me abrindo mão de mim e me ficando nesse lugar de eu não sou suficiente, eu não sou boa, eu não sou perfeita, eu não sou adequada, eu não sou bonita, enfim, nesse lugar de rejeição. E aí quando você se sente nesse lugar assim tão só e tão triste, tão desamparado, é a hora de perguntar o que é que eu estou fazendo aqui e como é que eu posso voltar nessa estrada, lembrando que a adolescência é uma passagem, é uma transição. Então, se eu paralisei, se eu parei, se a dor não deu para continuar, bora lá buscar ajuda. Perfeito, muito importante a ajuda. E outro aspecto que é bastante interessante que você colocou, das mídias sociais. Né? E a gente percebe, as pessoas colocam as melhores fotos, né? As viagens, e aquela pessoa que está passando por dificuldades, muitas vezes uma dor, uma tristeza, uma depressão, vai ainda agravando porque se compara com aquele que está tudo bem na vida dele e a outra pessoa com tristeza, depressão e outras dificuldades. Então também a gente precisa ter esse bom senso de entender que nem tudo que está ali na rede social é verdade e que uma das nossas vulnerabilidades é termos emoções desagradáveis, como tristeza, como frustração, como raiva, como ansiedade, como medo. Isso. E esses são lugares nas quais a gente precisa olhar para elas, com muita compaixão, com muita misericórdia, com muita bondade, porque esses lugares escondem verdadeiros tesouros de nós mesmos, né? Mais ou menos como nos mitos, né, da mitologia, né? Atrás de uma princesa desacordada, o príncipe tem que passar por uma grande floresta para chegar lá, atrás da princesa adormecida tem sempre um dragão ali na frente, e é preciso passar, é preciso conhecer quem são os nossos dragões, as nossas florestas escuras, para acessar a potência, a beleza que há dentro desse nosso interior, né? E isso é uma jornada. E aí desenvolver todo o potencial que muitas vezes é inibido por essa desconexão, pela autocrítica excessiva. Sim. Então, muito, muito interessante isso que você colocou. Muito bem, Débora, estamos caminhando aqui para o nosso final. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais desse tema tão palpitante, tão importante. Foi muito importante para mim essa nossa conversa e eu tenho certeza também para aqueles que estão nos assistindo. Acho que o recado que eu deixaria hoje, se eu pudesse dizer, é algo assim: vale muito a pena ser você mesmo, né? Ser você mesmo é o privilégio de ser algo que ninguém mais é capaz de ser, né? Então, atravessar desertos, não ter medo da sua escuridão, dos seus momentos difíceis e se tornar
corajoso no sentido de ter a coragem de acolher isso em você, ouvir o que isso em você vai te levar, é a coragem de viver o seu jeito de ser da forma mais plena possível. E isso vale muito a pena. Muito obrigado, Débora. Foi uma honra ter você aqui. O que nós queremos é promover saúde, essa saúde plena que a Débora acabou de mencionar. Muito obrigado pelo seu carinho, pela honra da sua presença, da sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.